Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é Rafael, vocês estão no meu diário de leituras, sejam bem-vindos. Nesse vídeo aqui eu pretendo atualizar a minha lista de leituras. Todo mês eu vou estar fazendo isso, sempre trazendo um vídeo aí no mínimo, falando a respeito dos livros que eu estou lendo, daqueles que eu terminei de ler, né, de modo a manter esse registro. E nesse vídeo aqui eu vou falar a respeito das minhas leituras completadas ao longo do mês de janeiro, início agora de fevereiro, né? Os audiolivros também que eu escutei, aquelas outras que eu não completei, mas que continuo lendo, né? As que eu comecei, enfim, vou trazer aí tudo isso. E, bom, começando pelos livros que eu terminei, foram 3 livros, Rei Lear, de Shakespeare, Macbeth, também de Shakespeare, e The White State Fraud, de Steve Daly. E os audiolivros que eu terminei foram A Lógica do Cisne Negro, de Nassim Nicholas Taleb, e O Hobbit, de Tolkien. Bom, começando agora a fazer alguns comentários a respeito desses livros, né? Começando pelos livros, Rei Lear é a minha peça favorita. É uma tragédia, no sentido shakespeariano, né? É uma história até simples, o enredo de Rei Lear é um enredo que é fácil de entender, não é uma leitura difícil, né? Claro, ela é profunda, mas a história em si é simples, né? A história é basicamente de um rei que ele decide, antes de morrer, dividir o reino dele. Só que assim, ele quer dividir o reino dele e quer parar de governar, ele quer deixar o reino na mão das filhas, né? São 3 filhas. O problema é que ele acaba deserdando a única filha que prestava, a única filha que era boa, e ele divide o reino entre 2 filhas que são bajuladoras, que não prestam. E nisso aí ele acaba se lascando, né? Obviamente, né? A coisa acaba se voltando contra ele mesmo e a coisa tem, no final, um desfecho bem triste. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque vai que alguém quer ler a obra, né? E quer ter aí um gostinho, né? De surpresa, de novidade quando for ler, né? Mas, enfim, é um livro que compensa muito ler, eu gosto muito. Eu li agora na tradução do Carlos Alberto Nunes, já havia lido na tradução do Milo Fernandes. É uma tradução que eu gostei, é do Carlos Alberto Nunes. Eu estava assim um pouco, não receoso, né, mas não sabia exatamente o que esperar, porque o Carlos Alberto Nunes ele tem um estilo diferente, né, em relação ao Milo Fernandes, um estilo mais antigo, né, uma escrita mais assim, mais arcaica, é uma tradução mais antiga. Mas eu gostei pra caramba, achei muito interessante. Eu acho que o mesmo efeito que eu percebi no Milo Fernandes, né, de uma certa ironia, de uma linguagem um pouco despojada, em certos momentos, né, porque você tem um personagem que é o meu personagem favorito, o Bobo, que ele é um personagem que tem uma atuação central na história. Ele é o único que pode falar verdades na história sem ser punido. Todo mundo que fala uma verdade na história acaba sendo punido, mas o Bobo não. Porque o Bobo pode, né? O Bobo é o palhaço, né? Ele é pago pra fazer ali graça, pra poder tirar com a cara de todo mundo e ficar por isso mesmo, né? E, enfim, o Bobo, né, tem ali as piadas do Bobo e tudo mais, e o Milo Fernandes coloca do jeito que eu gostei, né? E o Carlos Alberto Nunes, apesar do estilo diferente, também ficou de um jeito muito legal, né? Então eu gostei muito da tradução dele. É uma história que eu gosto bastante, é uma peça que eu gosto, né? Como eu disse, ela tem tanto um nível mais superficial quanto um nível mais profundo. Você pode apreciar apenas a história, uma história simples, mas se você quiser ir a fundo, você tem, nossa, muita coisa nessa obra, né? Do ponto de vista simbólico, é muito interessante. Tem até uma aula que eu vou deixar aí, o link, para quem quiser ver, do professor José Monir Nasser. Ele apresenta nessa aula, né, muitas coisas a respeito dessa obra. É muito interessante, né? O professor era um homem de muita cultura e a série dele sobre livros, né, tem vários vídeos dele trazendo aí comentários sobre livros, é muito interessante. Isso aí não é, esse episódio a respeito de Rei Lear não é diferente, né? Enfim, passando agora para Macbeth. Macbeth é outra peça de Shakespeare e também é uma tragédia, né, uma tragédia no sentido shakespeariano, não no sentido grego. E é uma história muito interessante também. Não é a minha favorita, né, mas é a segunda vez que eu leio, já havia lido, né, li na mesma tradução, se eu não me engano, Beatriz Viegas de Farias. Agora eu não sei se esse é o nome da tradutora exatamente. Enfim, depois eu deixo aí. É uma tradução publicada pela LPIM, edição de bolso. E gostei muito da tradução, né? Já havia lido, mas assim, não tenho muitos parâmetros, mas no que eu li me agradou, né? É difícil você falar que gostou de uma tradução, sendo que você não leu o original e não leu outras traduções, né? Mas, enfim, eu acho que mesmo nesse nível, assim, bem leigo, né, de alguém que não se aprofundou muito na coisa, eu acho que você já consegue perceber se você gostou ou não da tradução. Claro, com muita superficialidade, mas consegue. De qualquer forma, Macbeth é uma peça que apresenta a história de um cara chamado Macbeth, que é um nobre da Escócia. Rei Lear é uma peça que se passa na Inglaterra, ali na ilha, né? Só que você não tem exatamente um contexto em Rei Lear, né? Nem em Macbeth você tem um contexto exato, mas Rei Lear a coisa se passa numa Inglaterra pré-cristã. Isso é perceptível na obra pela constante referência a deuses e tudo mais. Agora, em Macbeth você já tem uma Inglaterra pós-cristã. Isso também é perceptível, né? Mas não existe, até onde eu sei,
posso estar enganado, mas não existe um momento exato. Essa história, não sei se aconteceu alguma coisa parecida na qual Shakespeare ele se baseia. Eu não sei se houve um rei Duncan, né? Enfim, depois eu devia até ter pesquisado isso, mas acabou que eu não pesquisei. De qualquer modo, Macbeth, então, se passa num contexto pós-cristão, tá? Pós-cristão não, num contexto cristão, né? Você vê isso ali por referências ao longo da peça. E o que acontece? Essa peça, então, né, que se passa ali em algum momento, sei lá, da Idade Média, apresenta a história de Macbeth, que é um nobre. Esse nobre está ali numa guerra, ele está ali, é vassalo do rei da Escócia, e tem uma revolta ali que quer depor o rei. E o que acontece? Macbeth, ele é o personagem ali, o herói, o cara que lidera as tropas, né? Ele é guerreiro, e ele consegue acabar com essa revolta, vence a guerra e tudo mais. Só que, o que acontece? Macbeth, quando ele tá ali, depois da batalha, junto com outro nobre, ele, do nada, encontra 3 feiticeiras, que pegam e fazem um presságio, né? Fazem uma predição para ele. Dizem que ele vai se tornar rei, dizem um monte de coisa ali, né? Dizem que ele vai também ganhar um título de nobreza devido àquela batalha. Macbeth, no primeiro momento, não dá muita moral para aquilo, né? Só que aí, quando a predição ocorre, né? Uma das predições, no caso que ele iria ganhar o título de nobreza, aí ele passa a acreditar. E nisso ele começa a agir para conseguir as outras coisas também, né? Então ele mata o rei para se tornar rei, e ele começa a ficar paranoico, começa a perseguir as pessoas, né? E ele começa a ver aparições, porque a consciência dele fica pesada, né? Aparecem fantasmas para ele, enfim. E a mulher dele, né, Lady Macbeth, que acaba se tornando até proverbial, né, como sinônimo de maldade, né, de maldade feminina, ela é a que impulsiona ele a fazer as maldades, né? E a Lady Macbeth é uma personagem, assim, interessante, né? Porque você vê o Macbeth sempre receoso, né? Ele quer fazer aquilo porque ele quer, né, aquelas coisas que as bruxas estão falando para ele, mas ele tem medo, né? Ele não quer. Só que a mulher impulsiona ele nesse sentido, né? Então ela tem essa atuação, não exatamente nos bastidores, porque ela até toma parte nas ações às vezes, né? Mas ela tem ela é esse cérebro maldoso, né? Esse impulso malvado que influencia Macbeth, né? Então eles atuam nessa relação aí, né? E isso os conduz à desgraça, porque no final das contas ocorre uma revolta que depõe Macbeth. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, até porque vai que alguém, né, novamente, vai que alguém quer ler com gosto de novidade, né? Se bem que eu acho que eu já matei um pouco da novidade aqui na minha fala. Mas, de qualquer modo, é uma peça muito interessante, tá? Também, com certeza, tem a sua profundidade, né? Mas eu não vou ficar falando muito disso aqui, porque já foram aí 8 minutos de vídeo, ainda estou no segundo livro, ainda tem um monte de coisa para poder falar. Então vamos lá, o meu terceiro livro foi The White State Fraud, de Steve Daly. Esse livro é um livro que é parte de uma pesquisa, né, pessoal que eu estou fazendo a respeito de várias questões ligadas à Igreja Adventista. E nesse livro, o Steve Daly, que é um ex-pastor adventista, ele apresenta uma fraude que aconteceu. Realmente o livro ele é bem convincente nisso, né, em mostrar que isso aconteceu. Para queimar o filme de Dudley Marvin Kenwright, que foi um ex-pastor adventista que se desfiliou, saiu da igreja no ano de 1887 e depois acabou se tornando um grande crítico do adventismo, né? Talvez o mais significativo aí, de sua época e um dos mais significativos certamente até hoje. O Kenwright ele escreveu livros criticando a doutrina adventista, criticando Ellen White, que é a profetisa, né, da igreja adventista. E o que acontece? Depois que Kenwright morre, boatos que já corriam a respeito dele, contrários a ele, acabam se espalhando, acabam, né? Quer dizer, não sei se espalhando, mas acabam continuando. E no final das contas surge um livro, né, que continha, né, várias histórias terríveis a respeito dele, escrito por uma mulher que se dizia secretária dele. Esse livro surge 50 anos depois que Kenwright morre. O nome do livro é I Was Kenwright's Secretary. Eu era a secretária do Kenwright, né, escrito por uma mulher chamada Carrie Johnson. O problema é que esse livro, que supostamente traria várias revelações, né, ele, conforme o Steve Daly mostra em The White State Fraud, ele foi fruto de uma fraude, esse livro. Esse livro, ele simplesmente era falso, entende? O Steve Daly, ele mostra como que, na verdade, o Arthur White, que era neto de Ellen White, que na época era o diretor do Centro White, lá nos Estados Unidos, né, que é o White State. O White State é o Centro White, né?
o Steve Daly mostra como que o Arthur Wright, na verdade, ele, assim, junto com a Carrie Johnson, num conluio, eles criaram uma história falsa ao longo de vários anos e publicaram esse livro e cometeram, inclusive, atos, assim, até criminosos, né? Claro, a fraude, não sei, nesse caso, se enquadraria como crime exatamente, a simples história contada, né, lá nos Estados Unidos. Não sei o que a legislação americana diz sobre isso, mas eles cometem, por exemplo, apropriação indébita, porque para sustentar essa fraude como argumento, eles basicamente se apropriaram indebitamente, ou seja, pegaram e não devolveram o diário de Ken Wright. A Carrie Johnson se aproximou da família de Ken Wright e dizendo que ela era uma admiradora, algo parecido, né, e não uma inimiga do Ken Wright, e conseguiu o diário dele, né? A família emprestou, só que eles nunca devolveram. Isso já faz, sei lá, mais de 50 anos, né? E, enfim, é uma história muito, muito pesada, uma história, assim, bem, bem triste mesmo, né? Como que alguém pode fazer uma coisa dessas, né? E, assim, poxa, se é para poder rebater o Ken Wright, por que não fazem isso apenas do ponto de vista doutrinário, né? Dizendo que ele está errado, mostrando como que as alegações dele são incoerentes, né, se é que são. Mas não, o pessoal parte para o ataque pessoal, né, e destrói a reputação dele. Até hoje você vai ver muita gente falando horrores a respeito dele na internet, até em português você vê isso, né? Aliás, eu vi em português, né? Quando você vai ver, o livro é fruto de uma fraude, né? E assim, a Carrie Johnson, ela provavelmente nunca conheceu o Ken Wright. Tá? Isso fica bem evidente ali por vários motivos. Não apenas ali o fato deles terem se apropriado indebitamente do diário. A apropriação indébita do diário foi para sustentar a fraude, porque supostamente o diário conteria muitas revelações. E detalhe, ninguém pode ver o diário. Tipo, não sei se hoje, se alguém chegar no White State, vai conseguir ver, sabe? Porque eles mantiveram lá dentro do cofre, né? Teve um cara que teve acesso, o Norman Doute, que escreveu o livro The Case of D.M. Ken Wright, que é um livro que eu ainda estou lendo, no qual ele fala a respeito desse diário. Ele teve acesso ao diário, mas não deixaram ele fazer nenhuma anotação e nem levar embora, né, para poder investigar. Basicamente, o Norman Doute, ele teve que ler o diário durante algumas horas numa sala fechada e foi o que deixaram ele fazer. E ele disse que nada do diário corrobora aquilo que Carrie Johnson fala no livro dela, a respeito do Ken Wright, né? Então, essa história realmente... E sem contar que o livro dela contém várias contradições claras para quem conheceu Ken Wright, para quem conviveu com ele, e ninguém... Os parentes de Ken Wright nunca tinham ouvido falar dessa Carrie Johnson. Ela só apareceu dizendo que era secretária dele, o que é evidentemente mentira, né? Então, assim, o livro mostra realmente como que o White State, na pessoa do caso de Arthur Wright, né, que era neto de Ellen White, como que ele criou essa fraude mesmo para poder difamar o Ken Wright. Um absurdo, não é? Não é porque você discorda frontalmente de uma pessoa que você tem o direito de difamá-la, né? Não é porque uma pessoa está errada, e na visão dos adventistas Ken Wright estava errado, que você tem o direito de esculhambar completamente com a imagem dele. Ainda pior, né? Depois de morto, ele não teve nem a oportunidade de se defender, né? Então, uma situação bem, bem triste, né? Infelizmente, essa história da Carrie Johnson, até hoje as pessoas repetem isso aí, né? E tomam o livro dela como referência para alguma coisa. Detalhe, o The White State Fraud foi escrito em parceria, né? O principal escritor foi o Steve Daly, mas a neta da Carrie Johnson, da mulher que escreveu o livro lá, I Was Ken Wright's Secretary, Nancy Page, ela também tem participação no livro. Inclusive tem uma entrevista dela onde ela fala várias coisas a respeito da Carrie Johnson, que não era uma pessoa confiável, definitivamente não era. Carrie Johnson não era uma pessoa confiável. Enfim, esses foram os 3 livros que eu completei a leitura. Agora passando para os audiolivros, né? A Lógica do Cisne Negro foi um audiolivro, um livro assim complexo, né? Então foi muito bom ter ouvido como audiolivro, mas eu acho que teria mais proveito se eu tivesse lido, né? Mas também eu não teria conseguido ler agora, né? Então eu não me arrependo de ter ouvido como audiolivro. Inclusive quero ouvir outros livros como audiolivro, outros livros do Taleb, né? Do Nassim Nicholas Taleb, é um autor que eu gostei bastante. E A Lógica do Cisne Negro é basicamente a apresentação de uma teoria do autor, né? De que o que realmente muda a realidade, os eventos que realmente são significativos, são os cisnes negros. O que é um cisne negro? Cisne negro é uma menção ao cisne negro, né, que é um animal que as pessoas achavam que não existia. Todo mundo só tinha visto o cisne branco. Até que descobriram na Austrália um cisne negro. E aí isso mudou, né, o paradigma da coisa, porque agora existe o cisne negro, né, que é uma coisa que ninguém espera e que aparece. O cisne negro, de acordo com o Taleb, é um evento que possui 3 características. Ele é imprevisível, ele produz grandes mudanças, né? E ele
depois que ocorre, as pessoas conseguem explicá-lo. Só que antes dele ocorrer, ninguém consegue explicar, porque ninguém consegue prever, ninguém imagina que aquilo vai acontecer. Esse tipo de evento, ele acontece muito no que o Taleb chama de extremistão. Existem duas categorias da realidade que o Taleb faz uma divisão, né? Ele fala no extremistão e no mediocristão. Mediocristão de medíocre, né? E extremistão de extremo. O mediocristão envolve tudo aquilo que você não tem como ter algo significativamente diferente. Por exemplo, se você pega o peso dos seres humanos, né? Cara, todos os seres humanos vão variar entre alguns quilos quando nascem, né? 2, 3, 4 quilos. Pô, 2 quilos eu acho que é bem prematuro, né? Enfim, mas existem bebês que nascem com esse peso, né? Até, sei lá, 300 e tantos quilos, pessoas muito obesas, né? Mas você nunca vai ver um ser humano de 1 tonelada. Você nunca vai ver um ser humano de 10 toneladas. Você nunca vai ver nada disso, né? Você vai ver ou um ser humano com peso muito pequeno, no caso, pega uma criança aí que acaba nascendo bem prematura com 5 meses, né? Eu não sei qual vai ser o peso de uma criança de 5 meses, mas eu imagino que vai ser ali bem leve, né? Um bebê vai ter menos de 4 quilos, um bebê que nasce no tempo certo, né? Então, um bebê que nasce antes, eu imagino que vai ter bem menos, né? Então, assim, você vai ter daquilo, você não vai ter um ser humano, tirando o feto, né? Mas um ser humano nascido, você não vai ter um ser humano de gramas, né? Sei lá, de 300 gramas. Você não vai ter. Mas você também não vai ter um ser humano de 10 toneladas, né? O ser humano, a faixa de peso do ser humano está entre poucos quilos e algumas centenas, né? Então, o peso do ser humano é uma coisa que pertence ao mediocristão. Agora, o sucesso de vendas não pertence ao mediocristão. O sucesso de vendas, sei lá, de um livro, né? Pô, você tem livros, pega aí, por exemplo, um best-seller nacional. Um best-seller nacional vai vender, sei lá, algumas centenas de milhares de cópias, por aí. Agora, um best-seller internacional vai vender centenas de milhões de cópias, né? Pega aí, por exemplo, o Código da Vinci, de Dan Brown, né? Vendeu pra caramba, né? Então, você percebe que a diferença de escala é muito grande. Uma coisa pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Um ser humano que esteja vivo, né? Ele não vai pesar, um ser humano adulto, não vai pesar menos que algumas dezenas de quilos. Mas ele também não vai pesar mais que algumas centenas, né? Você não tem um valor muito fora da curva. Você consegue colocar tudo numa curva gaussiana, né? Essas medidas do mediocristão. Agora, as medidas do extremistão, elas não cabem numa curva gaussiana. Quem é da área de exatas ou tem algum interesse nessa área vai entender mais ou menos o que eu estou falando. Curva gaussiana é uma curva que ela apresenta os resultados. Então, no meio, ela apresenta a média, né? A média, assim, dos resultados. Então, no meio dessa curva, você vai ter os valores médios, né? Aquilo que é a população em geral. Quanto mais você se aproxima das bordas, seja para um lado, seja para o outro, você tem aquilo fora da média. Seja para menos ou para mais, né? Isso serve para muita coisa, mas sempre para medidas do mediocristão. As medidas do extremistão, que, diga-se de passagem, são muitas vezes o que importa, elas estão fora dessa curva, elas não podem ser expressas por uma gaussiana. Por quê? Porque pouco importa a média, o que importa são os extremos, né? Os cisnes negros estão nos extremos e não no meio. Então o Taleb fala muito a respeito disso, é um livro muito interessante. Quem é da área aí de exatas, quem é da área de pesquisa, enfim, eu acho que todo mundo aí que tem algum interesse na realidade deveria ler esse livro, porque é um livro muito interessante, né? O autor fala a respeito do empirismo cético, que é a corrente de pensamento a qual ele se liga. É uma coisa bem legal, eu gostei muito do livro, o livro realmente acrescenta muito, né? Enfim, esse audiolivro aí, o primeiro que eu li, né? O primeiro que eu ouvi, melhor dizendo, A Lógica do Cisne Negro. O outro foi o Hobbit, que é um livro que eu já li como livro, né? Foi meu primeiro livro de Tolkien que eu li no celular na época, eu tinha um celular pequeno, bem zoadinho, mas eu li nele, assim, me prendeu, eu li numa viagem. O Tolkien é um escritor fantástico, né? Dispensa comentários, né? A fama que ele tem hoje em dia não é injusta, né? Ela é devida. E ouvir o Hobbit é muito legal também, porque dá pra você, como é uma leitura, né, mais leve, você consegue fazendo outras coisas, né, mais mecânicas, sei lá, lavando uma louça enquanto ouve, né? Então, eu gostei muito de ter ouvido o Hobbit. Aliás, eu vou continuar ouvindo os livros de Tolkien, pretendo ouvir todos, né, os que eu achar, como audiobook. E, assim, o Hobbit é uma história que eu acho que grande parte das pessoas já viram o filme, né? O filme é diferente do livro, acho que eu vou falar a respeito dessas diferenças um pouco, né? Primeiro que o livro é um só, né? E é um livro mais curto, né? É mais curto do que O Senhor dos Anéis. E O Senhor dos Anéis são 3 livros, né? E eles, no filme, acabaram fazendo 3 filmes, né? 3 filmes do Senhor dos Anéis, 3 filmes do Hobbit. Na verdade, os filmes do Hobbit, eles
acabam que inserem vários elementos, né, que não estão na obra, né, e até é engraçado você ter 3 filmes para cada um, né, com uma duração aproximada, sendo que O Senhor dos Anéis é uma história bem mais longa, né, do que o Hobbit, né, então, enfim. Mas, de qualquer forma, o filme do Hobbit é um filme interessante, mas ele não se comunica com a obra escrita, claro, tem muitas coisas, né, iguais, mas também tem muita coisa diferente, né, que assim, quem lê o livro, eu acredito que vai preferir o livro, né? Quer dizer, quem lê o livro primeiro, depois vai olhar para o filme, a pessoa provavelmente vai preferir o livro, né? Talvez quem viu o filme primeiro, gostou da obra, não sei se vai acabar preferindo o filme, né? Mas, enfim, para quem gosta de Tolkien como um todo, aí sim, eu posso dizer que quase certeza a pessoa vai preferir o livro, porque realmente o filme traz muitos elementos ali que são fora de contexto, não ocorreram na história, né? Enfim, mas é um filme que eu também não digo que seja ruim, né? De qualquer modo, voltando aqui pro livro, né? Acabei que eu falei um monte de coisa aí, ficou meio embolado. O livro é muito bom, muito interessante. A história do Hobbit, né? Hobbit é uma espécie de ser humano pequeno. Tem ali menos de 1 metro de altura, 1 metro e pouquinho de altura. E Bilbo Bolseiro é um hobbit que vive numa região chamada Condado, né? Ele tá lá no mundinho dele. Os hobbits são seres que não gostam de novidades, são aquelas pessoas assim, sabe, que gostam da monotonia, da rotina, e qualquer coisa que fuja do inesperado para um hobbit é algo ruim, né? E o Bilbo Bolseiro é assim. Só que aí, num belo dia, aparece o Gandalf, que é o mago, né? Ele aparece na casa do Hobbit, e o Hobbit nem lembrava direito do mago, né? O mago já fazia tempo que não aparecia por ali. E os dois acabam conversando ali, o Hobbit, no final das contas, diz que não quer participar de aventura, o mago tá querendo levar o Hobbit para uma aventura, o Hobbit nega, mas o mago insiste, né? E no final das contas acaba levando uma companhia de anões ali, entre os quais um rei dos anões, que tinha perdido o reino para um dragão. E basicamente o Bilbo, quando ele menos espera, ele tá com a mochila nas costas, né? Tá ali com a companhia, indo nessa aventura para poder recuperar o reino, né, do dragão, roubar o tesouro. Bilbo, ele é tido como ladrão. Enfim, é uma história bem interessante, né? Uma história assim que talvez dos livros de Tolkien esse aí seja o mais assim, de uma literatura mais para crianças, né? Para uma literatura ali juvenil, né? Mas adulto também vai gostar, tá? Porque a história é muito divertida, é muito legal. E quando você se interessa com Tolkien, você vê a quantidade de referências às outras obras de Tolkien, ao Silmarillion, ao Senhor dos Anéis, que existem ali naquele livro, né? Inclusive o Hobbit é a chave para você entender o Senhor dos Anéis, né? Então é um livro que eu gosto bastante, eu vi como audiobook agora, vou continuar ouvindo, né, os outros. Enfim, eu vou até falar disso daqui a pouco, né? E é isso aí. Eu não terminei de ler alguns livros que eu já havia começado a ler, né? Então, Uma História Cultural da Rússia eu tô lendo ainda, tô no início ainda, né? Não li nem 11% do livro, eu acho. O livro tem 800 e tantas páginas, eu tô mais ou menos na página 90, então tem muita coisa ainda, nem vou falar muito dele. Mas é um livro que eu tô gostando, tá? A História Cultural da Rússia, do Orlando Figes, é um livro legal. Outro livro que eu tô lendo ainda também é Espumas Flutuantes, de Castro Alves. Tô na página 56, se eu não me engano, de 150 e alguma coisa. Enfim, eu ainda tô 1/3 do livro, né? Livro de poesias, também tô gostando, mas eu, assim, comparado com outro livro de poesia que eu tô lendo, eu prefiro o outro, né? Que são os sonetos de Shakespeare. Cara, eu não esperava que os sonetos de Shakespeare iam ser tão bons, sabe? Espumas Flutuantes é legal, mas é muito daquele tema repetitivo, do amor, não sei das quantas, sabe? Aquela coisa de ficar falando da mulher, da figura, da amada. Claro, o Castro Alves também não é só amor, né? Não é só romance que tem naqueles poemas, né? Tem até poemas dele bem interessantes ali, tratam de outros temas, né? Traduções que ele fez, né? É um livro rico, né? Eu vou falar a respeito desse livro depois, Espumas Flutuantes. Mas os sonetos de Shakespeare me surpreenderam. Olha que eu só li 2, tá? Porque é um inglês complicado, né? Eu tenho que basicamente ficar traduzindo o poema ali, né? Às vezes eu não consigo entender de primeira, então tem que ler de novo. Assistir videoaula, né? Tô até assistindo umas videoaulas, comecei a assistir uma, quero ver se eu assisto todas as que tiver daquele professor. É um canal bem interessante que eu achei aqui no YouTube, né? De um professor de literatura lá dos Estados Unidos. Eu vou até deixar o link aí, é bem legal. Ele fala a respeito do soneto número 1. Mas enfim, os sonetos de Shakespeare, os 2 que eu li, assim, principalmente o primeiro, né, que foi o que eu vi a videoaula a respeito dele, cara, é muito bom. É fantástico como que Shakespeare, ele traz temas profundos ali naquele soneto, sabe? O primeiro soneto de Shakespeare, ele fala a respeito
da beleza, de como que você deve passar a beleza para frente, de como que isso é necessário, né? Então, assim, nós gostamos de coisas belas. E quando a pessoa se recusa, por exemplo, a ter filhos, né, que é o que Shakespeare fala, né, ela está se recusando a passar a beleza para frente, né? Então, o soneto ele se dirige a um jovem, né, que é um jovem belo, né, um jovem que, enfim, tem essa qualidade, e é um jovem que não quer ter filhos, né? Ele não quer passar essa beleza adiante. E o problema do jovem não é... O Shakespeare não aborda a questão do ponto de vista moral, do ponto de vista religioso, não, ele fala a respeito da beleza, né? E assim, é uma coisa que eu falando pode não significar nada, talvez você ache até, pô, esse cara tá falando besteira, né, coisa com coisa. Mas quando você vê o soneto de Shakespeare, né, você, cara, aí você vai ver a beleza, né, do soneto, do jeito que ele fala, né, e você fica, caraca, que coisa, né, realmente tem que passar a beleza pra frente. Enfim, então eu também tô lendo o soneto de Shakespeare, né, tô indo pro terceiro agora, né, são 154 sonetos, vai levar um tempão, acho que mais de ano pra eu poder ler tudo, mas eu pretendo ler tudo, tô gostando muito. Shakespeare é um autor realmente fantástico, né, seja pra poesia, seja pra teatro, enfim, é maravilhoso. Deixa eu ver se eu me lembro aqui então. Outro livro que eu tô lendo também agora, não terminei de ler, né? The Case of D.M. Kenwright, do Norman Doute, que é um livro que se propõe a analisar toda a problemática Kenwright, né? A figura Kenwright, um livro que pretende colocar ali a panos limpos, né? Para ver, né, se o Kenwright era esse monstro todo que o pessoal fica falando, né? Enfim, então o livro não julga, pelo que eu tô vendo assim até agora, né? Ele não julga as afirmações em si do Kenwright, a análise teológica do Kenwright, o que o Kenwright fala ali a respeito da doutrina adventista, nem nada, né? A questão, na verdade, é mais a vida do Kenwright mesmo, né? Se ele era quem ele dizia ser, né? Se ele não tava mentindo, se os críticos dele estão certos em fazer críticas a respeito da vida dele e tudo mais, né? Então é um livro bem interessante, The Case of D.M. Kenwright. Eu estava lendo junto com The White State Fraud, mas acabou que eu deixei para depois, né? Agora que eu continuei lendo. Tô na página 50 e poucos, de 181 páginas. Então, mais esse livro aí, né? Então, os livros que eu completei a leitura foram Rei Lear, Macbeth, The White State Fraud, 3 livros, 2 audiolivros, né? A Lógica do Cisne Negro e O Hobbit. E os livros que eu tô lendo, né? Que eu não completei a leitura, ainda estou lendo, são... Caramba, agora me deu um branco aqui. Sim, Espumas Flutuantes, do Castro Alves, Sonetos de Shakespeare, The Case of D.M. Kenwright, de Norman Doute, Uma História Cultural da Rússia, do Orlando Figes, né? Bom, além desses livros aí... é claro, também estou lendo ainda o Memórias de um Caçador. Eu não faço, pessoal, eu não faço vídeo com nada na mão, tipo, eu tô tudo na cabeça, então por isso que às vezes eu esqueço, né? Enfim, tem que lembrar aqui na hora e às vezes acaba fugindo da mente. Mas, como eu poderia deixar de esquecer, né? Memórias de um Caçador, do Ivan Turgenev, é um livro fantástico, gosto muito desse livro. Tô na página 200 e pouco, ainda falta bastante, são 488 páginas, né? Enfim, outro livro que eu tô lendo também. É um livro que depois eu vou fazer mais comentários, né? Um livro fantástico, tem muita coisa nele, daria para poder falar horas. Não sei se eu conseguiria, se eu teria assim a desenvoltura, né? Mas o livro tem conteúdo para poder falar por horas. Alguém poderia falar certamente por muitas horas a respeito desse livro, tem muita coisa, né? É um livro bem interessante. Para quem se interessa por literatura russa, Ivan Turgenev, Memórias de um Caçador. Mas enfim, já foi aí quase meia hora de vídeo, então não vou entrar muito nesse livro não. Vou só falar mais aqui de um livro, a respeito, um livro que eu tô lendo, que eu comecei a ler agora, né? Que se chama Cast Out from the Cross of Christ, Lançado Fora pela Cruz de Cristo. É um livro de um autor chamado Albion Fox Ballinger. Ele foi pastor adventista também, ele saiu da igreja no início do século XX, por discordância com a doutrina do juiz investigativo, do santuário. Quer dizer, do santuário, eu não sei exatamente juiz investigativo, se bem que são coisas que estão relacionadas, né? Juiz investigativo e santuário estão diretamente relacionados, mas o ponto que eu vi até agora que ele falou foi a respeito da questão do santuário. O livro é curto, né? Apesar de que a edição que eu peguei é uma edição digital que está disponível de graça, né? E que, assim, não é um scanner, é basicamente o texto, né?
num PDF, então a letra é pequena, né? Se fosse colocar numa edição ali, formatada, né, certinha, com layout ali de editora, eu acho que ia ficar com mais de 100 páginas, certamente. Mas ali tem só 66 páginas, né? Ainda estou na página 9, só li ali o prefácio, o iniciozinho do texto. Mas é um livro que parece ser bem interessante, né? O autor ele fala a respeito dessa questão do santuário, porque a Igreja Adventista acredita que Jesus entrou no santuário celestial apenas em 22 de outubro de 1844. Certo que existem aí correntes, né, que tentam estabelecer aí algumas outras questões relativas a uma entrada quando ele teve ascensão para inaugurar o santuário, depois ele entra para poder fazer o serviço de intercessão, né, que é basicamente possibilitar que eu e você sejamos salvos, né? Mas o fato é que existe um consenso na Igreja Adventista de que em 22 de outubro de 1844 Jesus entrou no santuário, no Santo dos Santos, né, no Santíssimo, né? Quando eu falo santuário é Santíssimo. Eu acho que eu não falei Santíssimo para trás. Quando eu disse entrou no santuário, entrou no Santo dos Santos, né? Enfim. Então, existe um consenso de que ele entrou no Santo dos Santos em 22 de outubro de 1844 para fazer o juízo investigativo. Isso aí é fato. Se existem outras questões, isso aí é uma questão de uma corrente ou outra. Mas o fato é que, para os adventistas, para a Igreja Adventista, ele entrou em 22 de outubro de 1844 no Santo dos Santos, no Santíssimo, para poder perdoar os nossos pecados, né? Para investigar as pessoas e perdoar, finalmente terminar de perdoar os pecados, né? Essa é uma visão que vai contra, basicamente, o cristianismo inteiro, né? Porque os cristãos, em geral, né? Os outros cristãos, eles que não são adventistas, eles dizem que Jesus, quando sobe pro céu, ele já vai pro Santo dos Santos, já vai para a presença de Deus, já perdoa, já inicia a obra dele, não tem que esperar até 1844, né? E tem uma passagem em Hebreus que fala a respeito de como que Jesus, ele passou além do véu quando ele sobe no céu, né? Então ele vai além do véu. E aí, na Igreja Adventista, existem teólogos que dizem que esse véu, na verdade, ele é o véu, porque se você vai lá no Antigo Testamento, o santuário ele tinha vários véus, né? Um santuário construído no deserto. Tinha vários panos, né? Vários véus. E esse véu seria, na verdade, o véu que passa, de acordo com os teólogos adventistas, né? Para entrar no lugar santo. Porque o santuário ele tinha o pátio, que era a parte externa, tinha o lugar santo, que era dentro, e tinha o lugar santíssimo, que era mais dentro ainda. Já os outros teólogos dizem que não, que esse véu que Jesus passou, de acordo com o livro de Hebreus, foi o véu do Santíssimo, né? Então Jesus já teria entrado no Santo dos Santos. E aí, é claro, você tem a corrente de teólogos adventistas que dizem que ele entrou, mas depois saiu, enfim, né? Mas o fato é que o Ballinger, ele disse que o véu ali era o véu que passa do santo para o santíssimo. Só que isso não foi aceito pela igreja na época, ele acabou sendo excluído, acabou perdendo o ministério, enfim. E escreveu esse livro que eu estou lendo agora, né? Cast Out from the Cross of Christ. Lançado fora, no caso lançado fora do Adventismo, acredito eu, né? Pela cruz de Cristo. Enfim, pessoal, é isso aí. Essa é a minha leitura, a minha lista de leitura, né? Esses são os livros que eu estou lendo agora, os livros que eu já li. Todo mês eu vou estar fazendo esse resumo aqui, falando um pouco. Eu falo de forma totalmente improvisada, né? Sem anotações nem nada. Até faço uma anotação antes, mas eu não consulto ela, porque não tenho como aqui consultar, não vai ficar meio complicado, não viria ao caso. Até deveria, na verdade, imprimir num papel, né? Mas, enfim, é isso aí. Tamo junto. Esse aqui é o meu diário de leituras. Vocês acabaram de assistir mais uma lista, né? E é isso aí. Um abraço. E eu tinha esquecido de falar, mas eu também comecei a ouvir agora o audiobook do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, o primeiro dos livros. Eu já li esse livro, né? Agora estou ouvindo audiobook. Enfim, então, só para deixar registrado aí, e mês que vem eu falo a respeito de como que essa lista estará.